Bom dia, sejam bem-vindos a mais uma live de sábado. Para quem não me conhece, meu nome é Lidiane. Todos os sábados eu estou trazendo uma palavra do Senhor para vocês, para que vocês possam ser agraciados e já amanhecer com a palavra no coração de vocês, ouvindo a palavra de Deus. Peço que vocês compartilhem essa live, visite o meu canal Filosofando com Deus, porque todos os sábados eu estou trazendo novos temas com a palavra do Senhor. E o tema de hoje é os filhos de Deus e os filhos do diabo. Nós vamos fazer uma leitura de 1 João, capítulo 3, e vocês vão ver o contraste entre os filhos de Deus e os filhos do diabo. Então, em 1 João capítulo 3, o apóstolo João, ele nos ensina que agora que estamos em Cristo, somos filhos de Deus. Porém, a comprovação de que somos filhos de Deus se dá por meio da obediência ao nosso Pai. Quem permanece nessa obediência e amando a prática dos frutos do Espírito é conhecido como filho de Deus. Mas quem ama a prática do pecado não é filho de Deus, é filho do diabo. Diz João, com as características que ele aborda no tema do amor ao próximo. Qualquer que se diz cristão que não ama o seu irmão, não nasceu de novo, A maior prova de amor é aquela que a gente dá ao próximo quando nós amamos uns aos outros. E as Escrituras exigem que o meu amor seja prática e não apenas verbal. A maior prova de amor é a atitude, é a ação. Procedendo assim, teremos confiança diante de Deus quando o nosso coração nos acusar. Nós saberemos que o Senhor Deus nos ouve e podemos lhe apresentar a nossa oração de forma confiante. Vamos lá para 1 João capítulo 3. Começando do primeiro versículo, João diz assim: vejam como é grande o amor do Pai por nós. O seu amor é tão grande que somos chamados de filhos de Deus. E somos de fato seus filhos. É por isso que o mundo não nos conhece, pois não conheceu a Deus. Meus amigos, agora nós somos filhos de Deus, mas ainda não sabemos o que vamos ser. Porém, sabemos isso. Quando Cristo aparecer, ficaremos parecidos com Ele, pois o veremos como Ele é. Um filho sempre tem as características do pai. E todo aquele que tem essa esperança em Cristo purifica-se em si mesmo, assim como Cristo é puro. Quem peca é culpado de quebrar a lei de Deus, porque o pecado é a quebra da lei. Vocês já sabem que Cristo veio para tirar os pecados e que ele não tem nenhum pecado. Assim, quem vive unido com Cristo não continua pecando, porém quem continua pecando nunca viu e nunca o conheceu. Se não fosse possível parar de pecar, não estaria escrito aqui, Então, quando a gente tem uma aproximação com Jesus, nós odiamos o pecado, nós nos aborrecemos conosco mesmo quando a gente peca e nós pedimos perdão diante de Deus. É isso que acontece. É sobre isso que João estava falando. Meus filhinhos, não deixem que ninguém os engane. Aquele que faz o que é correto, assim como Cristo é correto. Quem continua pecando pertence ao diabo, porque o diabo peca desde a criação do mundo. E o Filho de Deus veio para isso, para destruir o que o diabo tem feito. Quem é filho de Deus não continua pecando, porque a vida que Deus dá permanece nessa pessoa, ou seja, uma nova vida, E ela não pode continuar pecando, porque Deus é o seu Pai. A diferença clara que existe entre filhos de Deus e os filhos do diabo é essa: quem não faz o que é correto ou não ama o seu irmão não é filho de Deus. Amem uns aos outros. Aqui Paulo está se referindo do amor que nós devemos ter uns pelos outros. A mensagem que vocês ouviram desde o princípio é essa: que nós amemos uns aos outros. Não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou o próprio irmão. E porque
Ele matou porque Caim fazia o que era mal e o seu irmão fazia o que era bom. Meus irmãos, não estranhem se as pessoas do mundo os odeiam. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, e sabemos isto porque amamos os nossos irmãos. Quem não ama está ainda morto. Quem odeia o seu irmão é assassino, e vocês sabem que nenhum assassino tem em si a vida eterna. Ou seja, aqui ele faz uma comparação de pecado, né? A comparação de matar alguém e odiar alguém. Ele compara e ele diz aqui que é a mesma coisa. Ó. Quem é assassino odeia o seu irmão. Vocês sabem que nenhum assassino em si tem vida eterna, né? Então ele faz uma comparação para Deus. Aquele que odeia o seu irmão, que fala mal do seu irmão, ele é uma pessoa que ele assassina a outra, ele está matando a outra, né? Sabemos que o que é amor, por causa disso, Cristo deu sua vida por nós. Por isso, nós devemos dar nossa vida por nossos irmãos. Se alguém é rico e vê seu irmão passando necessidade, mas fecha o seu coração para essa pessoa, como pode afirmar que de fato ama a Deus? Ele faz uma pergunta. Se você vê alguém passando necessidade, né, mas não ajuda essa pessoa, como você pode dizer que ama a Deus? Meus filhinhos, o nosso amor não deve ser somente de palavras e de conversa. Deve ser um amor verdadeiro que mostra por meio de ações. Coragem diante de Deus. Aqui ele está falando com relação ao nosso coração, quando o coração nos acusar, quando a gente vai ter coragem diante de Deus para agir. É assim então que saberemos que pertencemos à verdade de Deus e que nosso coração sente seguro na presença dele. Pois se o nosso coração nos condena, sabemos que Deus é maior do que o nosso coração e conhece tudo. Portanto, meus queridos amigos, se o nosso coração não nos condena, temos coragem na presença de Deus. Recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos os seus mandamentos e fazemos o que agrada a ele. E o que ele manda é isso, que creiamos no seu Filho Jesus Cristo e que nos amemos uns aos outros como Cristo nos mandou fazer. Quem obedece aos mandamentos de Deus vive unido com Deus e Deus vive unido com ele. E por causa do Espírito que ele nos deu, sabemos que Deus vive unido conosco. Aquele que vive com Cristo é unido com Deus, né? Aquele que é unido com Deus é também unido com Cristo, porque Jesus Cristo disse, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Eu não faço nada de mim mesmo, né? Então, quando a gente está unido com Deus, automaticamente nós estamos unidos com Cristo, porque aquele que diz que ama a Deus, mas nega Cristo, esse nunca conheceu Deus. E aquele que diz que ama a Cristo, mas não faz nem a vontade de Cristo e nem a vontade de Deus, esse não conhece a Deus. Aquele que diz que ama o seu irmão, mas o aborrece, o odeia, fala mal, faz mal ao seu próximo, age de violência, esse é assassino e esse é filho do diabo. Então, as características dos filhos de Deus e dos filhos do diabo estão bem claras aqui em 1 João capítulo 3, né? São as atitudes, as ações. Ele fala, não amemos somente de palavras, mas de ações, porque não adianta você dizer que ama o próximo se você não age em conformidade com essa palavra de amor, né? Então, essa é a live de hoje. Peço que vocês visitem o meu canal Filosofando com Deus, né? Dê um like, façam comentários, né? Eu vou pedir que vocês coloquem temas que vocês gostariam que eu falasse, né? Uma dica de temas que vocês gostariam de falar, se alguma dúvida que vocês têm sobre a Escritura, e quando eu estou estudando dentro da Palavra do Senhor, eu vou conversando com o Espírito Santo, vou lendo as Escrituras e ele vai me revelando, e eu venho aqui para falar para vocês. Claro que é possível isso com qualquer pessoa, eu não sou uma pessoa especial, mas eu estudo a palavra. Para que você fale da palavra, é necessário que você conheça a Cristo, que você estude profundamente, que você realmente tenha um tempo de amor, de convivência, de relacionamento com Ele, para que você fale daquilo que lhe é natural, que é a verdade, né? Quando nós falamos de Cristo, nós falamos da verdade, porque Ele é a verdade, né? Aquele que fala de Cristo, logo
os seus lábios estão falando o contrário, esse nunca conheceu a Cristo, né? Então, aquele que fala que ama a Cristo e não anda sobre seus preceitos, sobre suas leis, né? Não conhece profundamente a palavra, fala somente aquilo que escuta em pregações ou somente quando vai na igreja, essa pessoa está muito distante de Deus. Ela precisa ler mais e ela precisa estreitar mais esse relacionamento com Deus. Então, peço que vocês compartilhem, que vocês façam comentários para que a inteligência artificial entenda que é relevante esse conteúdo para que mais e mais pessoas sejam alcançadas pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiquem na paz do Senhor, tenham um bom sábado, que Deus abençoe a sua vida, a sua família, o seu trabalho. Em nome de Jesus, agradeço a todos vocês, né? E vou estar orando por cada um que assistir essa live, tá bom? Tchau, amo vocês em Cristo.